Vai começar mais uma aula de história. Nesta aula, nós faremos as correções do capítulo 4, a respeito de Revolução Industrial. Página 70, questão número 1. Os ingleses investiram em técnicas e tecnologias para dinamizar e aumentar a produção industrial a partir do século XIX. Comente as principais inovações. As principais inovações foram a introdução da máquina a vapor. Também podemos dizer que houve melhoramento nas técnicas na área da siderurgia e da metalurgia. E houve também aí um aprimoramento das técnicas nas construções de ferrovias. Ferrovias, naquele período, era muito importante para escoar a matéria-prima, escoar os produtos. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. A industrialização da produção foi um processo transitório no período moderno e se deu de forma gradativa, mas encontrou na Inglaterra condições favoráveis para que se consolidasse. Nesse sentido, identifique e reflita sobre essas condições para a industrialização. Bom, a primeira condição é que a Inglaterra, ela foi o primeiro país da Europa a deixar de ser monarquia absolutista, criando assim o parlamentarismo, no qual o rei, ele não tinha todo o poder, ele tinha que ouvir outras pessoas, né? O parlamento participava da política. E aí houve, então, em consequência disso, houve a Revolução Gloriosa de 1689, que possibilitou aí a criação e aplicação de leis que garantisse, né, a produção industrial e o lucro gerado, né, pelos setores privados. Outro fator foi o liberalismo econômico, no qual o Estado, ele não podia interferir na economia, dando mais liberdade, né, para o setor privado. Um outro fator que podemos dizer também, que vai dar condições para a industrialização, é que lá a Inglaterra tinha ricas jazidas de ferro e de carvão mineral. Outro fator importante também é o enriquecimento da burguesia. Com as grandes navegações, a burguesia ela conseguiu se enriquecer. Então, a partir daí, ela passou a ter dinheiro para investir, pagar o trabalhador, investir em novas tecnologias, como, por exemplo, máquinas e também comprar matéria-prima. Outro fator também foi a política do cercamento. Essa política aí, né, que fez com que as terras, né, que era de produção comunal para exportação, passou-se a ser de setores privados. Então, foram esses os fatores que fez com que, né, a Inglaterra fosse o berço da industrialização. Vamos para a próxima questão, questão número 3. A Revolução Industrial trouxe para o mundo uma forma de estrutura econômica. Defina o que foi essa revolução e comente essas transformações. A Revolução Industrial promoveu um conjunto de mudanças políticas, econômicas, sociais. Essas mudanças ocorreram principalmente no século XVIII e no século XIX, onde
o trabalho manufaturado foi substituído pelo trabalho nas indústrias. O trabalho do artesão foi substituído pelo trabalho assalariado. O artesão, que era responsável por todo o processo de produção, desde a obtenção da matéria-prima até a venda do produto, agora tudo isso é feito por máquinas. As máquinas passaram a produzir em larga escala, produzindo muito em pouco tempo. Os trabalhadores perderam o controle da produção e agora o lucro ficava para a elite burguesa. E a elite burguesa, querendo obter ainda mais lucro, passa a explorar o seu trabalhador. Página 75, questão número 1. Reflita e comente sobre o processo de transição das relações de trabalho nas manufaturas e no artesanato para o trabalho industrial. Bom, as relações de trabalho sofreram grandes mudanças. Antes, o artesão ele tinha controle de todo o processo de produção e ele trabalhava tranquilo e geralmente ele contava com a ajuda da família. Ele procurava matéria-prima, ele produzia e depois ele procurava o mercado consumidor. Tudo dentro do seu controle. Com as indústrias, o operário ele passa a ter uma jornada de trabalho, ele passa a trabalhar de 14 até 18 horas. Nas fábricas trabalhavam homens, mulheres e crianças, sem direitos trabalhistas. Eles trabalhavam e tinham que almoçar rápido, se alimentavam muito rápido para voltar ao trabalho. Muitas das vezes, os relógios das fábricas eram atrasados para que eles pudessem trabalhar mais e obter mais lucro para as empresas. O trabalhador passou a trabalhar sob pressão. E aí, os trabalhadores, eles foram ficando depressivos, né? Por ter mudado a forma no qual eles estavam, né, mais adaptados. Questão número 2. Os trabalhadores nas indústrias tiveram muita dificuldade e poucas condições, sendo afastados do produto final de sua força de trabalho. Comente a situação do trabalhador nesse momento. Bom, o trabalhador, ele trabalhava em condições insalubres, ele tinha um péssimo salário, né? Ele trabalhava, tinha uma carga horária de mais de 80 horas semanais. Ele era muito explorado para que as indústrias tivessem mais lucro. Questão número 3. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, ao lado do Ministério Público do Trabalho, MPT, vem desenvolvendo um forte combate para erradicar o trabalho infantil no Brasil, justamente nos últimos 12 anos. Durante o processo de industrialização na Europa, essencialmente na Inglaterra, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Reflita e discorra sobre esse processo. As mulheres e as crianças foram introduzidas no processo de produção, porque os empresários, os donos das indústrias, queriam lucrar mais, uma vez que as mulheres e as crianças ganhavam um salário inferior ao salário dos homens. E as consequências disso foi que as mulheres começaram, né, a trabalhar longas jornadas, né,
juntamente, muitas das vezes, com seus filhos, o que causou aí uma desestruturação familiar. Ainda bem que hoje nós temos leis que proíbem o trabalho infantil, porque se a criança trabalhar 18 horas, se a criança trabalhar 8 horas, ela não vai dar conta de brincar e não vai dar conta de estudar, que é o básico para a criança se desenvolver.